E que alegria estar de volta aqui com mais uma entrevista. E hoje vocês vão ficar assim muito felizes porque eu tenho alguém aqui no estúdio em Goiânia que vocês não vão acreditar. Eu estou muito feliz porque eu acabei de conhecê-la e estou assim maravilhada com um pouco que eu já ouvi da história dela. E você vai vir comigo e vai ficar aí até o finalzinho porque eu tenho certeza que você vai também achar super interessante o que Deus já tem feito na vida dessa menina, Dani Rocha. Ai, pastora, oi, gente, tudo bem? É uma alegria estar nesse canal. É uma alegria poder participar com você e dar essa entrevista. A gente se conhece há pouco tempo, mas parece assim que é muito tempo, né? Eu acho que quando a gente se conecta com algumas pessoas e Deus coloca mesmo no nosso caminho, é, é na alma, né? Então, a gente conhece há muito tempo, né? Só estamos nos encontrando agora. É o corpo que está se encontrando agora, mas a gente já se conhece há muito tempo, né? São as conexões divinas, né? É. As agendas do Senhor. Então, gente, Verdade. essa semana eu tive né, um presente muito grande de ter sido convidada para ir num evento. E nesse evento eu conheci a Dani, mas era o Foi. evento Foi muito Não forte, né? foi? Porque eu não ia também no evento, mas a Grace ia estar comigo na minha imersão domingo. E aí uma amiga apresentou a pastora Bel, beijo Bel, que sempre fazendo as conexões. E aí eu olhei assim, olha, ela é assim, assado, vocês precisam conhecer. E aí eu falei assim, eu queria que alguém fizesse uma oração, né? O evento assim foi tudo de acordo. A Bel ficou doida, né, com o evento. Eu falei, leva ela para fazer a oração pra gente, porque eu senti assim que era de Deus. Ai, que privilégio para mim ter ido lá, né? Desculpa o meu português aqui. Mas então, olha, a gente, né, através da Grace Joviani também, Foi. gente, que coisa linda que foi, né, esses dias. E a gente vai estar aqui falando de conexões, mas eu acho que toda conexão ela tem uma história atrás. E é por isso que eu queria, Dani, que você nos desse o privilégio de contar um pouquinho da sua história. Eu pude ouvir um pouquinho, eu fiquei fascinada. E eu acho assim que toda história tem um valor e toda história traz uma inspiração, traz né, uma superação que te traz esperança para alguém que ainda está lá do outro lado pensando, mas e eu? Não é? Você pode pensar, mas e eu? Então vamos ouvir um pouquinho da história da Dani e você também vai começar a escrever a sua nova história aí. Eu acho que Deus, ele, como eu falei, né, a pastora estava lá na minha imersão e eu estava falando para muitas mulheres que a gente tem um chamado, né? A gente tem um propósito. Ele tá, primeiramente, nosso propósito tem que estar ligado a Deus, né? Aquilo que ele sonhou para você, aquilo que ele escolheu para você. Você tem que entender a sua identidade. Para que você foi chamado? E eu venho assim, eu perdi minha mãe, né? Eu tinha 2 anos de idade. Uau. E aí fui morar com a minha tia. A minha mãe morreu logo após o parto da minha irmã. E nós éramos em 5 irmãos. E aí eu fui morar com a minha tia, lá passei algumas dificuldades. Para minhas primas, ela tinha 3 filhos, era difícil aceitar. E aí depois ela deu para minha mãe, que eu tenho hoje, que é minha prima, né? Meus pais, que eu amo muito, beijo. E lá eu comecei a ter de tudo, né? Tudo que eu não tinha na infância, eu comecei a ter com meus pais. E Deus foi trabalhando, eu acho, isso, né? Eu costumo dizer que tudo que acontece na nossa vida, tudo que a gente vai passando desde a infância, é algo que Deus já vai trabalhando, vai nos moldando, né? O nosso propósito tá ligado aos nossos bloqueios, né? E eu era uma criança que não queria falar, não queria conversar com as pessoas, eu jamais falaria assim numa câmera, vivia debaixo da mesa, então, com 8 anos eu tive minha primeira festa de aniversário, né? Meu primeiro bolo. Normalmente, hoje se comemora, né, nos meses, mesário, tem bolo, mas na época não era assim não, viu, gente? Mas aí eu fui crescendo uma adolescente que não falava com as pessoas, sabe? Pensava em suicídio, vivia no meu quarto, e aí foi quando eu tive um momento com Deus muito forte, quando eu tinha 15 anos, que o Senhor me resgatou mesmo, e eu falei assim, Senhor, nunca mais eu vou deixar de falar. Ele foi mostrando tudo que eu passei na minha vida, sabe? Coisas na infância. E quando eu passei dificuldade, que minhas primas não deixavam eu comer num lanchinho, eu olhando da porta de vidro, coisa que eu não lembrava. Minhas primas indo para um evento, um show, na época era show da Xuxa, né? Era a época da Xuxa, daquela época. E aí, quem tiver, já sabe a minha idade, quem gostava da Xuxa. E aí, e tinha um show, tinha essas coisas, eu não ia. E
quantas vezes eu sofri um acidente uma vez no banheiro, que eu tenho até um corte aqui, e eu com sangue chorando, acho que com 5 anos, coisa que eu não lembrava. E Deus foi me mostrando, e Deus falou assim pra mim: em todos esses momentos eu estava com você. Você nunca esteve sozinha nesses momentos. E foi uma retrospectiva mesmo da minha história. E aí ele falou assim: eu sou seu pai, eu tô com você, você nunca ficou sozinha. E eu falei assim: não, agora eu tenho que falar desse Deus. Eu tenho que contar. E aí eu comecei a trabalhar muito com a juventude, né? Muito com jovens, eu viajava, eu ia para várias cidades, comecei a coordenar alguns movimentos. E Deus foi trabalhando no meu coração, né? E eu, os meus pais, quando me adotaram, eles não podiam engravidar, minha mãe não podia engravidar. E aí, quando eu tinha 12 anos, ela engravidou do meu irmão. Ela conseguiu engravidar. E eu lá com 12 anos, tinha uma câmera que ficava escondida, sabe? Aquelas câmeras que ficam escondidas. E aí eu peguei, comecei a mexer. Fui criança curiosa, né? Comecei a mexer na câmera. E eu não falava direito com as pessoas. E aí eu liguei a câmera e gravava meu irmão. Eu produzia já com 12 anos. Eu falava: não, senta aqui. Aí botava ele com óculos. Você vê os vídeos? Ele com óculos, com violãozinho, assim, com um aninho, 2 anos. Eu gravava ele, assim, tipo uma câmera escondida. Eu comecei a ter noção de produção, que eu acho que já era meu chamado, né? Da visão, assim, da câmera, o que ficava legal, o que não ficava. E quando eu encontrei Jesus mesmo, que ele entrou na minha vida e ele falou assim: só que agora eu quero que você vá pra frente das câmeras. Eu quero que você fale de mim, né? Eu quero que você conte o que eu tenho feito na sua vida. E aí eu comecei a pregar. Uma pessoa que não falava com ninguém começou a pregar. Uou. Falar de Jesus, e eu falava, e assim, né, gente? Do jeito que vocês estão falando aqui, vendo aqui, que não para de falar, né? Mas vai me cortando aí, pastora. Mas é que assim, o pouquinho que eu tive o privilégio, né, de estar com a Dani, ela é tão jovem, literalmente assim, nem em idade, mas também, né, aparenta assim, uma menina dos olhos de Deus. Eu fiquei ouvindo assim, o quanto ela já fez, quantas coisas. Eu queria que assim, você contasse pra gente como que esses processos aconteceram, né? Era só mesmo assim uma força de vontade? Você chegou a estar atuando, né, na televisão? Ah, sim, não. Aí depois eu tentei entender a minha identidade, né? Qual que era o meu chamado. E como eu trabalhava muito ajudando as pessoas, eu ia pregar, eu ia fazer evento, eu cheguei a um ponto que eu falei assim: Senhor, onde o senhor quer que eu esteja, né? O que o senhor quer que eu faça quando eu fui decidir a faculdade e tudo mais? E meu pai queria que eu fizesse direito, porque ele é advogado, fiscal do trabalho, ele fazia de tudo. Não, se você não sei o que, faz isso. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes, nós pais, né? Eu sou mãe de 2 filhos, nós pais, a gente quer que nossos filhos façam a profissão que a gente seguiu, né? Que os pais seguiram. E eu lembro que eu queria agradar meu pai. E aí eu pensei em fazer direito, mas depois eu falei assim: como eu quero cuidar de criança, e eu queria cuidar de criança com síndrome de Down. Eu falei: vou fazer fonoaudiologia. Qual médico que cuida de uma criança com síndrome de Down? E aí, mas pastora, eu só aguentei 1 ano, né? Quando não é o nosso propósito, não adianta. Eu via aqueles cadáveres e aquelas aulas de medicina. Eu falava assim: Jesus, não é pra mim não. Eu saí assim triste da aula. Eu passei em uma das melhores faculdades de fono, que era São Camilo. Era muito boa a faculdade, mas eu falei não. Aí depois eu falei assim: não, já sei, vou fazer psicologia. Aí fui fazer psicologia, eu falei: eu acho que não é pra mim também não. Esses teólogos, essa filosofia, eu falei assim: não. Aí eu falei assim, cara, aí eu lembrei, né, o que eu sempre gostei de fazer, né, falar, o que eu gosto de fazer? Produzir, né, eu tenho essa visão de edição, eu tenho essa visão, e aí eu entrei pra Faculdade de Comunicação Social em Rádio e TV, aí já estagiei na TV Renascer, né, tinha uns programas lá gospel e eu aprendi muito lá, porque quando você entra numa TV pequena, você meio que faz tudo, né, você aprende tudo. Então eu entrei como estagiária, estava estudando ainda e comecei a cuidar de vários programas. E aí depois fui trabalhar em algumas TVs, né, que a gente conhece, a Rede TV, a Band, fui fazendo outros trabalhos. Na Globo a Globo acho que foi a única que eu não trabalhei assim de produção, né? Trabalhei como atriz, porque aí depois
eu resolvi fazer um curso de apresentadora e depois fui estudar no Wolf Maia, fiz 3 anos como atriz. E eu não pensava em ser atriz, né? Não falava assim, eu vou ser atriz. Eu queria aprender as técnicas de como você se posicionar, como você ser uma boa apresentadora. Não parece, gente, mas eu sou tímida. Aí quando o meu professor de teatro, eu falei, você acha que eu levo jeito, né? A gente faz um teste antes pra ver se é uma faculdade, 3 anos, né? Claro. E aí eu lembro que eu fiz um cursinho nas férias pra ver se eu ia gostar. Aí meu professor, eu falei, mas eu sou tímida. Ele, não, mas os melhores atores são tímidos. Os melhores atores, eles não têm essa coisa. Uma pessoa que é muito assim, ela tem dificuldade de mudar alguns personagens, né? Sim. Então, é aquela coisa que a gente tava falando, né? Liga a câmera, a gente fala. Mas você viu ontem eu quietinha lá, a gente conversando. Eu tô aqui, né, na casa deles. E a gente tava conversando sobre vídeo, sobre tudo. E ontem a gente ficou até tarde conversando. E aí eu sou mais observadora, eu fico mais quietinha. Não sei se você percebeu. Mas quando liga a câmera, a gente sai de baixo. Ou se põe eu pra falar pra Jesus, não para mais. E aí, ele, não, você vai fazer. Eu fiz os 3 anos, aí me chamaram, né? Eu participei de uma novela, mas logo em seguida, porque você precisa ter o CRM não, o DRT, né? Eu já tinha eu tava tirando de atriz também, já tinha de rádio e TV. E aí, logo em seguida eu fui para os Estados Unidos. Então, antes de você dar continuidade à sua carreira, eu fiquei, né? 1 ano só e já fui para os Estados Unidos, né? Que foi toda aquela história que você sabe. E a gente foi para lá. Então, minha ida para esse meio de comunicação, né? Esse meio de TV foi assim. Exatamente. Então, enquanto, né, a Dani toma uma aguinha aqui, eu queria só para você, assim, acompanhar com a gente. É muito bom a gente ouvir a história de outra pessoa. Hoje de manhã, durante o café da manhã, lembra que a gente estava conversando aquele assunto que nós, como seres humanos, principalmente brasileiros, não é que eu sou brasileira, né? Então eu tenho o direito de falar isso, porque eu sei muito bem que eu até já vivi isso na pele. A gente tem. São dois lados. Aquela questão de você ver alguém pela primeira vez e achar que aquela pessoa talvez não gostou de você, ou então você olhar no grupo ali, tem uma pessoa e você falar assim, não fui com a cara daquela pessoa. Antes mesmo de nem ter falado oi, ou de saber a história da pessoa, a gente já pensa que não gosta ou que a pessoa não gosta da gente. E as duas coisas é uma utopia, realmente isso não existe. Porque a partir do minuto que você começa a ouvir a história de alguém, você sabe que aquela pessoa é de carne e osso, ela tem emoções, ela tem lágrimas também, ela tem perdas tão fortes, traumas, e que superaram, que se ela está onde ela está hoje, é porque ela superaram. E você também está aí hoje, não é? Aquilo que a gente está onde se a gente chegou até aqui, não é verdade? Deus, ele vai colocando a gente nos lugares, né? É aquela coisa, às vezes a gente julga muito pelo jeito, pela aparência, né? Hoje em dia as pessoas, eu acho que não tem mais paciência de conhecer o outro, né? De olhar nos olhos, de falar assim, poxa, eu quero entender aquela pessoa. Por que ela é assim? A gente não tem mais paciência, pastora, eu chamo ela de Silvia, pastor, de tudo aqui, gente. Tá ótimo. A gente não para mais pra entender qual é a dor do outro. A gente tá muito preocupado com a nossa dor. Eu acho que isso vem de um egoísmo já que o mundo tem, né? Normalmente, qual é a coisa mais importante da gente? Pelo menos é meu tempo. Então eu costumo dizer assim que eu só gasto tempo com o que Deus coloca no meu coração. Eu não gasto tempo com coisas que não é pra ser. E muitas vezes eu tenho que gastar o tempo pra ouvir o outro. Eu tenho que gastar tempo pra entender a história do outro. Eu mexo com mulheres e você vê quantas mulheres estão feridas. Inclusive, era isso que eu queria falar, que aí você foi para os Estados Unidos e de repente esse ano tá assim, uma reviravolta na sua vida, Deus te dando... Começou aqui em Goiânia, viu o negócio? Conta pra gente um pouquinho desse novo tempo que está acontecendo, que é muito novo ainda, mas assim, são né, algo... Eu acho que quando a gente deixa Deus agir, né, e Deus falar, e desde quando eu fui para os Estados Unidos, que foi um chamado de Deus, que eu peguei 2 filhos e fui para lá sem saber inglês, sem nada. Imagina, entrei com visto de estudante, né, e deu tudo certo, foi tudo aprovado e eu estudo lá.
E eu vi o quanto que Deus ele vai trabalhando, né, nos nossos chamados, quando a gente é obediente. Eu acho que o segredo é você ser obediente. Tem gente que fala assim, Dani, mas eu não sei onde Deus quer que eu esteja. Eu falo assim, você tá tendo intimidade com Deus? Você tá sendo obediente? Porque tem coisas que acontecem, por exemplo, eu vim aqui pra Goiânia, né? Eu vim pra passar as férias aqui, né? Isso férias do ano passado? Não, também, Hum. quando começou em dezembro eu vim para um movimento, né, de um curso do Pablo, e eu sempre mexi com produção. E eu ia embora no dia 30 de novembro. E aí foram acontecendo outras coisas que eu tive que ficar mais, aí foi quando o Pablo falou do dia 29. Pablo Marçal, viu, gente? Da produção do dia 29, que ia ser aqui no Goiânia Arena, né, um movimento. E era um movimento muito grande, uma produção muito grande, né? E eu conheço algumas pessoas de lá também e Dani, vamos ajudar a produzir o evento, vamos ajudar a produzir. E aí eu fiquei responsável pelo palco e por tudo assim, né? Que a gente estava organizando. E aí eu lembro que eu falei assim, meu Deus, mas eu queria voltar. Porque eu falei assim, minha filha tá lá em dezembro, minha filha ia casar em janeiro. E eu falei assim, como é que eu vou fazer? Aí Deus falou, não, eu quero você aqui. É uma forma até de você ir se desprendendo. E não era minha vontade de ficar. Mas Deus foi conduzindo as coisas, né? E tá lá naquele evento, tanto que eu acho que eu ajudei, assim, né, Nossa, a acontecer. Era uma um produção. divisor de águas É uma aquele produção, evento. foi uma produção muito grande. Você tava lá? Durante o dia. Tava, foi lindo, né? Nossa, Foi muito forte. fenomenal, É. né? E aí eu lembro, menina, fiquei 24 horas acordada. No outro dia eu tava com um salto pra lá e pra cá no palco. Eu não cansei. Não, O tinha negócio era tava uma tão atmosfera, sobrenatural. uma atmosfera onde que você vê pessoas ficar praticamente 12 horas sentadas. Raramente a Foi. pessoa ia no banheiro, nem no banheiro não Não, queria ninguém ir. queria sair. Foi Não, muito deixa eu forte o ficar que aqui aconteceu. quietinho. Algo... E aí eu entrevistei algumas pessoas, né? Inclusive o pastora Luiz e um monte de gente. Aí eu me dividia, né? Entre palco, gravação. E foi uma bênção. E lá a gente teve uma reunião com a equipe de produção, né? Só de quem ia trabalhar com o Pablo. E no final ele mandou cada um orar pelo outro. E aí eu lembro que veio uma senhora para orar comigo e eu orando por ela, eu achando assim, vou orar por ela, tal. Quando ela começou a orar por mim, eu falei assim, essa aí é do fogo. Uau, Aquela oração forte. E aí ela falava, né, do meu chamado e tudo mais. Ela falou assim, ó, Deus vai levar você para grandes nações. Eu vejo um povo te seguindo. Você tem um chamado de Esther. E quando eu fui para os Estados Unidos, a pastora já falou de Esther para mim. E o Pablo, numa das lives, né, a gente fez um podcast antes do evento e ele me chamou numa das lives. Tem até lá no meu Instagram, ele fala assim, eu vejo um povo te seguindo. Você vai voltar para os Estados Unidos, você vai liderar um povo, mulheres. E ele começou a falar e eu, ai meu Deus, como assim? E que até então eu não estava fazendo muitos trabalhos nos Estados Unidos referente a isso mesmo. Eu fui para os Estados Unidos, acho que eu enterrei um pouquinho. Sabe quando você enterra seu talento? Você quer ficar num lugar que ninguém te conhece, quer só cuidar dos filhos. E eu tava vivendo uma outra fase da minha vida. E aí eu falei assim, Deus tá pedindo pra eu voltar. Eu preciso retomar. Então foi um avivamento aqui, assim, que começou. Aí quando eu voltei, eu fiz 12 dias de Esther, porque tinha esse chamado de Esther. E foi muito louco esses 12 dias, porque... Quando você fala 12 dias de Esther, explica pra gente. A gente fez oração de 12 dias com Esther. Eu fazia uma live todos os dias com um tema de Esther. Nossa, e aí foi muito forte, porque Esther ela ficou 3 dias em oração. E eu falei, gente, a gente vai começar essa live, só que a gente vai começar de jejum e oração. Eu vou ficar 3 dias só no pão e na água, no pão se precisar, mas só na água em oração, pra gente tá com tudo nesse movimento. Quem vem comigo? Pastor, era tanta gente. Uau. Era tanta gente, acho que eu nunca tive tanta gente assim acompanhando e entrou nesse movimento. E aí, eu nunca tinha ficado 3 dias só na água. Pra mim foi muito forte também. Sim, a gente faz jejum assim, meio período, Isso. segunda, quarta e sexta. Não, mas não assim, direto, né? Os 3 dias. Foi a primeira vez. E eu lembro que foi muito forte, todo mundo acompanhando a gente. Quem é grávida não faz. Eu ficava uma preocupação, né? Claro. Porque não é fácil. E foi muito forte tudo que Deus fez.
Aí eu lembro que no antes de chegar, né, no 12º, a pessoa, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Acabou. E cada dia entrava uma mulher divorciada, entrava uma outra mãe que tinha problema com o filho, entrou uma mulher que o marido estava há 5 anos com ela, mas nunca tinha pedido em casamento, ele entra na live e pede casamento. Cada dia era uma história diferente. Foram 12 dias de cura e falando para cada um diferente, assim, sabe? E foi muito forte. E aí eu falei assim, cara, é além de mim, né? Esse chamado, se mover além de mim. Aí quando terminou os 12 dias, aí a gente falou, não, vamos montar uma mentoria então com mulheres. E aí entrou várias mulheres, a maioria dos Estados Unidos, brasileira. E aí não parou mais esse movimento e veio no meu coração, um movimento de rainha, né? Eu falei, o que pode ser? Aí como a gente estava nos Estados Unidos, aí virou o Queen's Club. Queen's Club, era aí que eu queria chegar, gente. Porque eu falei assim, olha, não é o movimento da Dani. É o Queen's Club, é um movimento de rainhas, de ativar essas mulheres. Descobriram o nosso amor, porque na verdade a Esther, ela era uma órfã, né? Eu tenho uma igual paixão, eu, até isso. órfã, né? Parece. E eu tenho uma paixão muito grande pelos órfãos. Eu sou parte ainda, né, de um projeto que chama Cavalos para Órfãos. É uma fazenda de cavalos e onde a gente, né, traz a conexão dos órfãos com os animais, com os cavalos. E é muito lindo. E toda a vida, porque minha mãe foi órfã também com 2 anos de idade. Muito semelhante à sua história, porque a mãe dela, ela estava quase completando 2 anos quando a mãe morreu no parto Mentira. da irmãzinha mais nova. Só porque a irmãzinha morreu também, porque Não. o parto foi complicado, né? E a minha mãe foi criada assim também, assim, com uma doida. tia, com uma irmã, com a outra, sabe? Mesma E história. então, assim, isso, por ela ter sido órfã, esse amor, o amor que eu tenho pela minha Sim. mãe, né? Isso gerou essa paixão pelos órfãos, porque eu sei que, eu penso, gente, quanto é bom ter uma mãe, né? E pensar assim que nunca você não tem nem lembrança de como que sua mãe parecia, como que não era. tenho foto com a Não minha tenho mãe, fotos. assim. Não. E por que a gente está assim trazendo assuntos diversos aqui? Porque a história da nossa vida, ela tem, né, todo um contexto de diversos acontecimentos, mas há coisas que, por mais dolorosas que elas foram, elas, como você mesmo disse, elas vão contribuindo para nos empurrar para estar ali no lugar onde Deus queria que estivéssemos. Esther, talvez se ela tivesse tido os pais dela, ela não estaria ali com o tio, que o tio era ali do portão, trabalhava por ali, ficava escutando o que estava acontecendo. Então, essa questão dessas conexões. E eu falo muito, igual você falou, você tem sua mãe e seu pai adotivos. Em toda a minha jornada também, eu tenho meus pais e minhas mães. Se eles estão me ouvindo, eles sabem que eles são meus pais adotivos, porque é assim que Deus faz. Não somos uma família, não é? Então eu estou muito feliz com esse projeto seu agora, desse Queen's Club, porque é um começo, mas é um começo assim que a gente não tem nem dimensão de quantas mulheres vão ser despertadas a darem valor à sua história, não importa como tão terrível e dolorosa tenha sido a infância e se deu certo, se não deu certo, se o casamento deu certo ou não deu, porque ontem mesmo a gente conversando um assunto que eu queria que você pincelasse um pouquinho para a gente tentar fechar esse momento, que há muitos preconceitos, né, com as mulheres em várias formas, né? Eu tenho uma prima minha que ela é defensora da mulher, ela é uma psicóloga e ela é também política, e ela tem essa paixão de resgatar as mulheres das suas próprias sabotagens, porque elas mesmas se colocam vulneráveis e sofrem caladas, porque não acreditam, né, não pensam que as pessoas vão acreditar nelas, e ficam ali sofrendo sozinhas. E muitas também sofrem o preconceito porque o casamento não deu certo, aí elas se sentem uma derrotada, as pessoas têm preconceito, como você mesmo disse. Tenta fechar pra gente, e com mais algo que você queira dizer também pra gente. Eu acho que a mulher, ela, hoje em dia, a gente vê o quanto que nós mulheres sempre julgamos, né? A gente é mais difícil, né? Mulher é mais difícil. Mas eu vejo assim, quanto que existe um preconceito, principalmente com as mulheres divorciadas, né? A gente fala muito de família, e é importante falar sobre família, porque família é o fundamento de Deus, né? Através da família, a gente tem que lutar pelas famílias, porque as famílias hoje em dia estão muito, né? O inimigo, ele ataca diretamente nas famílias. Mas existe algo que a gente tem. Dizem que 70% são mulheres divorciadas que existe no Brasil. Porque existem vários divórcios, então com certeza tem muita mulher divorciada. E às vezes a gente não olha para essas mulheres,
A gente não olha para essas mães solteiras. Eu costumo falar assim que não existe mãe solteira, né? Você é a noiva escolhida. Deus tem uma pessoa para você, né? Você não é só uma mãe solteira que tá aí pelo mundo e que a gente olha... Até o nome que a gente fala, né? Ai, mãe solteira, né? Ai, é divorciada. Então, assim, a gente mesmo... As próprias mulheres não acolhem essas mulheres. Então, o Queen's Club foi para acolher todos. A mãe de família, que é casada, a mãe solteira, a divorciada, a viúva, que elas vêm com muitas dores. Você vê que a gente abriu para falar lá, acho que você já tinha ido, mas assim, você vê a dor. Não teve uma mulher que não falou e não chorou. Sabe? Que não teve uma mulher que não falou de uma dor que incomoda, ou que o divórcio traz, porque quando você separa, as pessoas te olham diferente, né? Quando você divorcia ali, que até o nome é forte, né? Divórcio. Parece assim que você é excluída. E muitas vezes a gente vive aquele preconceito que tinha na época de Jesus. Quando a gente olhava lá, às vezes eu vejo assim, parece que é uma prostituta. Né? Se pudesse, todo mundo ia tacar pedra. Só que a gente taca a pedra hoje como? Com as palavras. Com as palavras, com o olhar. Com as rejeições. Com as rejeições. Ou da mulher estar ali perto. E você vê tantos casamentos, né, pastora, que tem também com abuso emocional. Mulheres perdem a sua identidade. Então a gente tem que saber que a gente casa, a gente tem nossos filhos, a gente cuida do nosso lar, mas a gente não pode perder a nossa identidade. Tem mulher que se anula. Ela não olha mais pra si, ela acha que ela só tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Aí quando os filhos casam, saem de casa, fica em depressão. É tipo assim, não tem... É uma coisa assim, se a mulher não cuida da identidade dela, a senhora é casada e tem 4 filhos, né? Isso. Imagina, você tá aqui gravando vídeo, né? Tá aqui com um canal. Anos. Tudo bem, mas tá aqui fazendo algo. É verdade. Né? Tá evangelizando, tá montando um canal, tem o dom de cantar, de tocar, o pastor também. Então, assim, não é só a casa. A gente não pode se esconder só na casa e filho. O nosso pastor local, ele sempre... Eu gosto muito da colocação que ele faz, porque, assim, é tipo de um chavão que existe, que as pessoas falam Deus em primeiro lugar, família em segundo, trabalho em terceiro, não sei o que, igreja terceiro, trabalho em quarto. Vai colocando toda uma listinha aí. E eu acho muito lindo o jeito que ele fala, olha, não existe... Deus não pode ser... Ele não pode nem ser o primeiro, ele tem que ser o tudo. É tudo. Você entendeu? Né? Ele é o Não tudo. tem... E para Deus é tudo junto. Então, tipo assim, Deus, família, igreja e trabalho é uma linha só. Não tem uma coisa aqui por cima é outra. É uma linha só, porque todas essas coisas elas caminham juntas. Sim. Entendeu? A família com a igreja, com o trabalho e com a diversão. A gente tem que levar junto, Você tem que harmonizar ao invés de falar, não, agora é só igreja, agora é só Deus, agora é só igreja, agora é só família. Não, é a vida, é um caminhar, né? E isso é libertador. Isso é libertador, porque aí você sabe que tem esperança para você, não importa, né, onde que está. Se você tem preconceito, porque a gente tem que assumir também, que eu estou numa fase que eu gosto assim, de ser bem transparente, porque às vezes as pessoas veem a gente fazendo a gravação, já entrevistando, você pensa, poxa, a vida dela já deve estar toda resolvida. Eu estou num processo tão lindo, sabe? Porque eu falo lindo porque as lágrimas já passaram, já chorei tanto na minha vida, já tive tantos dilemas. E hoje eu vivo assim, cada dia vendo o Senhor alinhando para estar curando, para estar restaurando. E a gente tem que ter essa abertura, a gente tem que ter essa humildade de não pensar assim, eu já sou esposa de um pastor, então eu tô... Não, uma esposa seja de quem for, ela continua sendo um ser humano, indivíduo, né? Que precisa ser cuidado, ser curado, ser restaurado. Eu acho que esse Queen's Club, esse movimento que Deus está trazendo, que Deus tem trazido no meio das mulheres, no mundo inteiro. Eu nunca vi algo semelhante, de tanta união entre as mulheres para buscarem a Deus, disposição de pegar um ônibus e ir para o outro lado do país para estar numa conferência, para estar numa busca, para cura, para se libertar, desbloquear, né? Tem tantas terminologias, não é? Tá todo mundo com sede de Deus, né? Tá todo mundo querendo, tá existindo um mover, né? A gente tem sentido um avivamento mesmo, um mover, e que a gente precisa tá atento aos sinais de Deus, né? Sim. Não dá mais para olhar só para minha vida, só para minhas coisas, só para o meu umbigo. A gente precisa fazer a diferença, né? Quantas pessoas estão morrendo porque a gente não fala, né? Porque a gente não liga uma câmera dessa e conta a história. Ou que a gente tem vergonha de contar a nossa história, ou que a gente tem vergonha de falar de Deus. Quantas pessoas precisam estar aqui?
né? Quantas pessoas vão olhar o seu canal e vão dizer assim, nossa, eu precisava dessa palavra, nossa, eu precisava dessa, né? Eu precisava ouvir essa história. Então a gente não pode ficar calado. E a sua história é importante. Às vezes você fala assim, não, mas a minha história não é importante. Ah, mas eu não fiz tudo isso. A sua história é importante. Às vezes, outro dia eu estava num programa lá na Rádio Flórida, no programa de uma amiga, e ela estava me entrevistando, né? E no final ela falou assim, ah, deixa uma palavra para alguém. Aí veio aquele negócio do Pablo, né? Vai cuidar da sua vida. Cuide da sua Bora vida. cuidar das nossas vidas, gente! Aí eu falei assim, ó, vai cuidar da sua vida, porque a gente precisa olhar para nossa vida, a gente olha muito para a vida do outro. Então, a partir do momento que a gente começa a cuidar da nossa vida e ver o que a gente tem para fazer, e aí concluir, né, o final do programa. Aí uma pessoa assistiu, não era tão amiga assim, a gente não tinha tanta intimidade, e ela falou assim, Dani, quando eu vi você no programa, você falando, vai cuidar da sua vida, eu decidi sair do restaurante. E decidi montar a minha empresa de personal organizer. Porque era uma coisa que eu tava deixando e eu não tava cuidando da minha vida. Eu ficava tanto no restaurante, aquela palavra veio assim como flecha no meu coração, eu não vou esquecer nunca. Aí eu brinquei com ela, eu falei assim, não, mas essa palavra eu sempre ouço do Pablo, né? O Pablo, ele sempre fala, tal, vem dele. Ela, não importa, mas o jeito que você falou... E o momento, né, foi então, assertivo. Cada um tem um jeito de falar, a gente pode falar a mesma palavra. Mas às vezes o jeito que você fala e as pessoas que você tem contato são pessoas que eu não tenho contato, que a Silvia não tem contato. Essa minha amiga não tinha contato com o Pablo. E ela ouviu falar Através de você. Através de mim. E mudou a vida dela. Então a gente tem que transbordar o que a gente aprende, o que a gente ouve. Normalmente não é que a gente não copia ninguém, né? Mas tem coisas que a gente fala de uma forma que toca o outro. Tem coisas que você vai falar que meu público não vai entender muito. Tem coisas que eu vou falar que seu público não vai entender muito, porque é a nossa linguagem. Exatamente. O importante é que todos nós devemos falar. Todos nós vamos atingir um público diferente, né? Temos algo a compartilhar. Mesmo fazendo um bolinho e levando lá pro seu vizinho, né? Talvez tenha linguagem também de ação, que às vezes o pessoal, mas eu não sou eloquente, eu não sei como falar. A gente fala fazendo, a gente fala sorrindo, a gente fala, né, ajudando. Então, tem muitas formas da gente ser uma peça que vai completar, não é? Não, às vezes a pessoa fala assim, eu não sou muito de gravar vídeo. Tá bom, mas o que você pode fazer para mudar? Você falava de a gente olhar para a pessoa e julgar e tudo mais. Às vezes uma pessoa, um porteiro seu, você dá um bom dia, você dá um sorriso. Às vezes você vai passar num supermercado, a menina tá brava, a caixa tá brava, e você já julga, já reclama, já trata mal também. Olha, dá um sorriso para ela, porque a gente não sabe o que aquela pessoa tá passando para estar ali. A gente não sabe o que tá acontecendo na casa dela. E atitudes de, às vezes, dar um sorriso já fazem diferença. De você chegar na casa, né, tá com seus filhos ali, montar a mesa, colocar um bilhetinho para cada um. Falar assim, olha, eu quero que seu dia seja lindo. A pessoa até assusta, né? Fala, ih, o que aconteceu? O que tá acontecendo? Que a gente não é acostumado a fazer. Eu lembro que outro dia na faculdade eu fiz um bolinho de milho, que eu faço um bolo de milho bom, viu? E aí eu fiz nas forminhas de coração, assim, né, de silicone. E aí pus um saquinho e pus uma frase em inglês, né? Não lembro agora qual foi. Mas eu pus uma frase, pus em cada... Você tem que ver o vídeo. É que eu acho que eu não tenho mais esse vídeo. Mas era assim, eu comecei a gravar escondido, não falei que era eu. Aí as pessoas pegavam ali aquele bolo, davam um sorriso. Ai, quem foi? Ai, que lindo. Você via que a pessoa se sentia amada. Então são atitudes que a gente faz que faz a diferença. Sim. Pega uma flor ali na vizinha ali, né? Pede. Não sai pegando, não. Mas fala assim, vizinho, posso pegar uma florzinha aqui que eu quero dar pra uma pessoa? Aí você vai lá, pega a florzinha, dá pra alguém. Gente, são incontáveis formas que a gente pode fazer diferença, pode se sentir amado. Porque, como você se sente amado? Quando você dá amor, você tem, é incrível, né? Essa questão de troca. Que você fica, ninguém gosta de mim, ninguém lembra de mim, ninguém... Começa a lembrar de alguém, começa a amar alguém, que você vai ver o quanto você recebe de volta e você fica assim, gente, vale a pena mais amar do que ser amado, porque é uma coisa
não misteriosa, tem. maravilhosa, porque é a essência do nosso Deus, amor. Amor. Né? É tão difícil de acabar essa entrevista. Gostoso. Olha, aguarda a gente para a parte 2, 3, 4, vamos né? gravar Porque mais. temos aqui uma conexão e eu creio que Deus ainda vai estar nos Ah. dando muita coisa boa. Quer falar mais alguma coisa para encerrar? Eu falo, vai cuidar da sua vida. Brincadeira. Não, eu quero agradecer, que eu acho que nada de Deus, eu não ia vir pra Goiânia, não queria vir pra Goiânia, gente, vou falar sério pra vocês. Mas quando Deus fala, vai, eu falei assim, cara, começou algo, eu escolhi 4 cidades no Brasil, porque eu tô de férias aqui, pra fazer o Queen's Club. E Goiânia ardeu muito forte pra mim. E é impressionante, quando a gente obedece o que Deus faz, eu vendo aquelas mulheres sendo curadas ontem, como é que foi pra gente fechar aquele evento. E aí tá aqui hoje, né? Você vê que quantas pessoas vai transbordar esse vídeo, né? Então não deixe de ser obediente a Deus. Não deixe de cuidar das coisas dele, porque ele vai cuidar das suas. Amém. E ele vai te colocar em lugares que você jamais imaginou. E muitas pessoas vão encontrar com ele através de você. E eu creio que esse final de semana eu ganhei um pingentinho lá na coroa do Senhor. Então, faça isso. Sirva. Maior é o que serve. Tudo na sua vida sirva as pessoas. Faça a diferença na vida delas. Que você vai ver como o amor de Deus vai transbordar na sua vida. E sem contar que é tão bom, né? É tão bom servir, gente. A gente pensa que a gente tá fazendo, mas a gente que tá recebendo, né? É maravilhoso. É maravilhoso. E estou já te aguardando Obrigada. na próxima sessão. E Deus te abençoe. Amém. Que essa jornada de Esther, como ontem eu estava orando por você, Deus falou que da mesma forma que Ele te chamou, né, dentro do chamado de Esther, também Ele vai te dar um rei como Amém, esposo. Né, no nível, né, assim, alguém que significa, né? Alguém que realmente, né, já tem uma autoridade, que já tem uma posição, que já é estabelecido e que, né, vai receber você como um prêmio, como um presente de Deus para a vida dele. Amém. Tá, eu recebo. Público, viu? Para a glória do Senhor. Eu recebo. Vamos celebrar. Aí a gente vem aqui dar entrevista para você, né? Isso. E não esquece de me convidar para o casamento. Quem sabe, vai ser a madrinha aí do casamento. Ei, gente, isso é muito bom. É um de coração para coração aqui, né? Deus te abençoe e até breve. A bênção do Senhor está aí com você. Amém. Ouça de novo esse programa e tire dele, sabe, aquilo que você sente que Deus está falando com você, porque Deus fala conosco.